Graça e paz, irmãos. Vamos dar início ao culto desta noite, louvando e adorando o nome do Senhor com o hino do HCC 340, Salvador Bendito. Cantemos todos juntos. Nós vamos ler um trecho da palavra do Senhor que se encontrará em Mateus 11. Assentados mesmos como estamos, mas com referência à palavra de Deus, nós vamos ler Mateus 11, do versículo 20 até o 28. Desculpem, mas Mateus 28, 11. Mateus 28, 11.
Diz assim, Mateus 28:11. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos, e essa versão se divulgou entre os judeus até os dias de hoje. 16 diz assim: os 11 discípulos foram a Galiléia para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Hoje é dia de celebração da ceia do Senhor. É dia de relembrarmos o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Como igreja, porque individualmente nós lembramos do sacrifício do nosso Senhor todos os dias em nossas vidas. Quando estamos orando, quando estamos nos colocando diante do Senhor, na nossa devocional de todo dia, nós lembramos do tão grande amor dele por nós, pelo sacrifício na cruz do Calvário. E por esse amor, por tudo que o Senhor fez por nós, ele nos manda que sejamos e nós, cada um de nós, possamos fazer discípulos, falar do amor de Cristo, falar da ressurreição de Jesus Cristo. Embora muitos quiseram esconder aqui no texto, como a gente viu, ninguém pôde esconder a glória do Senhor. Ninguém pôde esconder que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia e está sentado na glória junto com o Pai. Então, por isso, meus irmãos, eu te convido nesta noite a baixarmos nossas cabeças e colocarmos os nossos corações, as nossas mentes, a nossa devoção diante do Senhor. Você que está aí em casa também, eu te convido para você relembrar o sacrifício de Cristo, o que Ele fez por você na cruz do Calvário, o que Ele fez por todos nós. Vamos ficar de pé para orar, por favor? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, mais uma vez, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Senhor, hoje é dia, Senhor, de como igreja relembrarmos o teu sacrifício. Hoje é dia de relembrarmos tudo aquilo que o Senhor fez, que o Senhor sofreu antes da cruz, ó Pai. O Senhor padeceu por amor de nós. O Senhor padeceu, Senhor Jesus, porque Ele nos ama, Senhor. E o teu amor foi tão grande que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, que nesta noite nós possamos, Senhor, adorar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa devoção, com todo o nosso amor, ó Pai. Para que o teu nome, Senhor, a cada dia seja glorificado através de nós e em nós, pelo teu amor, pelo teu poder. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor fez naquela cruz. Somos gratos porque nós merecíamos estar naquela cruz, mas por amor o Senhor se entregou por nós. Senhor, dá-nos essa consciência, Senhor Jesus, de tão grande amor. Dá-nos essa consciência de fazermos discípulos, ó Pai, porque foi ordenança tua. Senhor Deus, abençoa, Senhor, esse começo de culto, abençoa os louvores, abençoa a ceia, abençoa tudo que for feito aqui. Senhor, porque nos entregamos a Ti, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podeis aceitar? Eu vou convidar o nosso irmão Joel, ele trouxe o livro assim. Deixa eu higienizar aqui. Já medi a temperatura, está tudo ok,
Graças a Deus. Já tomei a primeira dose da vacina. Fui comunicar a igreja. Já tomei a vacina da gripe. Em agosto agora tomo a segunda dose. Estamos caminhando. Graças a Deus. Tudo bem com vocês? Quem está bem com Jesus? Fale amém. Amém. Sem óculos não dá. Espera só um momentinho. Irmãos, a poesia desta noite é uma poesia que tem por título Jesus. Mas não é o Jesus histórico, né? Esse não é o Jesus histórico. Esse não é o Jesus filósofo, comunista, poeta. Não é o Jesus anarquista. Porque Jesus cabe em tudo que você achar que possa caber, né? Até os hippies. Eu já tive uma fase da minha vida que foi hippie, antes de me converter. E até os hippies veem em Jesus alguém revolucionário, né? Mas não é esse Jesus que a poesia fala aqui, não. Nenhum desses Jesus. Esse é o Jesus da Bíblia, né? O Jesus real. É o Jesus Messias, ungido, Filho de Deus, Salvador e Senhor de cada uma das nossas vidas. Esse é Jesus. E quem compôs essa poesia foi o Gustavo Brasil. E ela diz assim: era plano de Deus a morte do Messias. Devia derramar em cada coração o bálsamo do amor, um vento do perdão, e suportar calado o tumultuar dos dias. Que lhe importava o chasto e a dor das ironias, em face do valor da celestial missão, seria conduzido à crucificação, cumprindo a lei do Pai, na voz das profecias. Ante um povo traidor, ele cantara hosanas. Expirou Jesus Cristo, humilde e lentamente. Entre os gritos de mofa e as derisões profanas, o universo, porém, num soluçar profundo, lançou pelo infinito, estático e dormente, um brado de protesto à ingratidão do mundo. Amém. Abençoe. Vou passar para os avisos rapidinho. Eu vou pedir só para a Camila ir postando os avisos. Culto de oração toda quarta-feira. Eu não vou repetir, porque todo mundo já sabe o horário, já sabe que estamos estudando. E convidamos vocês para estarem conosco todas as quartas-feiras, 20 horas, para estar aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. Nós também, o grupo de oração domingo às 10 horas, hoje nós tivemos uma visitante, né, Rose? Nós tivemos a irmã da Rose, ainda não é cristã, e estava conosco hoje pela manhã, foi muito bom, né? E é gostoso a gente poder estar compartilhando pedidos de oração, falando da palavra de Deus, e são momentos que a internet nos proporciona, mesmo à distância. É muito bom isso. Então, mesmo que você não esteja conosco,
no Meet lá, orando. Separe esse tempo na sua casa para estar orando, clamando ao Senhor, colocando seus pedidos diante do Senhor, porque a oração nos aproxima de Deus. O Senhor já sabe tudo o que nós precisamos. A palavra do Senhor diz que antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, Ele já conhece o que vamos falar. Ele sabe de tudo isso. Mas a oração não é porque Deus precisa de oração, mas porque nós precisamos de oração. Nós precisamos ter esse momento de intimidade com o Senhor. A oração nos fortalece. A oração nos leva a ouvir a voz de Deus. A oração nos leva a sermos mais semelhantes com o nosso Pai Celeste. Então, se você não tem essa prática, e eu vou te falar, não há cristão sem oração. Não existe isso. Aquele que ama a Cristo, ele tem uma vida de oração. Ele tem uma vida de leitura da palavra. Ele tem uma vida de intimidade com Deus. Se você ainda não aprendeu isso, ainda não consegue fazer isso, você que está na sua casa, clame ao Senhor através da oração. E Ele vai colocar esse fogo, essa vontade de estar com Ele, ouvindo a voz dEle e praticando através da oração. Amém? O próximo aí, Camila, aos pães, os pães caseiros. Acho que a maioria também já sabe que nós estamos aproveitando esse mês de férias da faculdade. Eu falei, vou doar algo para o Senhor. Eu não trabalho fora, mas eu posso semear algo para o Senhor. E eu gosto de fazer pão. Então, eu estou doando meu tempo, estamos fazendo, e tudo o que estamos fazendo é em prol das reformas da igreja, da iluminação da igreja. Já compramos as lâmpadas, a iluminação vai ficar melhor para nós, vai ficar para quem está assistindo pelo Facebook também. Irmãos, tudo que entra aqui na casa do Senhor, graças a Deus, tem sido bem colocado, tem sido bem direcionado. Nós temos muitas transparências, como toda igreja batista tem. Tudo que entra aqui é para o bem de toda a igreja, o bem de outros. Também nós temos ajudado algumas pessoas, cristãos, amigos nossos, membros dessa igreja também. Então, se você sentir no seu coração, nós vamos ter umas cotas serão divididas, depois o pastor explica isso, para pagar a nossa iluminação aqui. Se você quiser ofertar, não importa. Às vezes fala, tão pouquinho que eu vou dar, não vai fazer diferença. Faz diferença sim, meu irmão. Faz muita diferença. E nesse tempo que nós estamos passando, faz muita diferença. Então, esses pães também, nós precisamos arrumar o som da nossa igreja, a pintura, vocês verem que nós precisamos pintar essa igreja. Temos muitas coisas a fazer. E eu sei que Deus vai nos proporcionar a tudo isso, porque a casa é dele. E então, você que ainda não comprou o pão, pode entrar em contato comigo, encomendar seu pãozinho, assim, é gostoso. Quem come tem gostado dos pães. E vai abençoar a casa do Senhor. Tudo que temos arrecadado com a vida desses pães tem sido trazido para o caixa da nossa igreja aqui. Então eu te peço que você abençoe. Você pode abençoar orando, comprando, doando material, farinha, ovos, leite, tudo que a gente usa para fazer um pãozinho, que a dona de casa sabe. Você pode estar abençoando a casa do Senhor de várias formas. Amém? E agora no louvor, você que trouxe seus dízimos, suas ofertas, você tem o privilégio de abençoar, devolver para o Senhor. Eu não sei se essa bem a palavra devolver para o Senhor, né? Eu acho que a palavra mais que cabe melhor é gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O dízimo, a oferta não é nada diante da grandeza do nosso Deus, o quanto Ele tem nos abençoado, o tanto Ele tem cuidado de nós. Então, venha com o coração grato. Eu sei que vocês já fazem isso. Coração cheio de alegria, de amor, de regozijo, por saber que, por mais que possamos ofertar o dar na casa do Senhor, nunca será o suficiente por tudo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Amém? Eu queria orar antes, se você quiser ficar em pé, para o Senhor tocar no seu coração, né? E se você não tem para dar, pega a sua vida na mão do Senhor. Fala, Senhor, eu queria tanto ofertar, eu queria tanto fazer mais, eu não posso. O Senhor vai te dar a semente, o Espírito Santo vai ministrar na sua vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, ó Pai, pelas ofertas, pelos dízimos, por tudo que tem entrado na tua casa, Senhor. Tu sabes, Senhor, que tudo que tem entrado aqui tem sido administrado, Senhor, com carinho, com sabedoria,
com temor do Senhor, ó Pai. E tudo que tem entrado aqui, Senhor, é para o bem da tua igreja, para o bem da tua casa, para o bem daqueles, Senhor, que precisam, ó Pai, para pagarmos as contas, ó Pai. Eu quero te agradecer, ó Pai, por cada irmão que tem se colocado a abençoar a tua casa. A cada irmão que tem te dado o seu dízimo, a sua oferta, com lutas, ó Pai, para colocar no gasofilácio, ó Pai. Eu te peço que o Senhor multiplique na vida de cada um deles. Eu te peço que o Senhor, ó Pai, aqueles que ainda não entendem o que é dizimar, o que é ofertar, que o Senhor possa estar ministrando ao coração, o teu Espírito possa estar ministrando ao teu coração. Abençoa tudo que temos que fazer aqui na tua casa, Deus. E eu sei, ó Pai, que o Senhor vai multiplicar tudo que tem entrado aqui, não só na igreja, mas na vida dos meus irmãos também. Obrigada, Deus. Abençoe a cada um deles. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nessa música que o louvor vai estar cantando, os irmãos possam sentir a vontade para estar ofertando e dizimando na casa do Senhor.
Essa semana, para mim, pelo menos, não sei, para os irmãos, foi uma semana bem complicada no trabalho. Tive vários momentos assim de tensão, né? De momentos assim que eu fiquei pensando em o que eu estou fazendo aqui, né? Nesse lugar, passando por essas provações, né? Que às vezes a gente passa mesmo no nosso trabalho, né? Na minha vida profissional. Eu tenho recebido muitas bênçãos do Senhor, mas também eu tenho tido muitas lutas no meu trabalho. E às vezes me entristece. E eu fico pensando, domingo, Senhor, eu vou ministrar na sua igreja. Eu vou ministrar para o Senhor. E o que eu vou dizer? Né? Passando pelo que eu estou passando aqui, o que eu poderia dizer, né? Na hora que eu for ministrar a palavra. Mas assim, o que eu tenho sentido no meu coração, igreja, como é bom quando você passa pelas dificuldades, você passa pelas lutas e você tem um Deus a quem recorrer. É tão bom quando você está ali com seu coração contrito, triste muitas vezes, às vezes também revoltado, raivoso, que às vezes a gente sente essas coisas, né? Porque somos pessoas, né? Seres humanos, e Deus sabe que nós sentimos muitas coisas que muitas vezes não queremos sentir. E muitas vezes esses sentimentos fazem com que nós pensemos que somos fracos. Mas graças a Deus que o Senhor diz que quando somos fracos, aí é que nós somos fortes. Porque é Ele que nos fortalece. Então eu glorifico o nome do Senhor, porque eu sei que quando eu estou com meu coração contrito, quando eu estou sentindo coisas que eu não gostaria de sentir, eu posso buscá-lo. Eu posso falar com Ele, porque Ele é meu amigo, Ele é o meu Senhor, e eu o amo, e eu sei que Ele me ama. E o amor dele por mim é um amor imenso, muito maior do que eu posso imaginar. E outras coisas também fiquei pensando essa semana, estive compartilhando hoje nosso momento de oração. Quantas coisas ruins têm acontecido, né? A gente tem visto assim, o assunto do momento é a pandemia, é a Covid, porque tem levado muitas pessoas. Mas, irmãos, eu tenho visto tantas pessoas que foram curados, que foram libertos do Covid, sabem? Que passaram ali pelo vale da sombra da morte e não glorificam o nome do Senhor. Essas pessoas continuam, né, com seus corações duros ali, não reconhecem o poderio do Senhor. Alguns dizem assim, fiquei bem, passei bem. Não dá graças a Deus. Porque não sei o que passa pela cabeça das pessoas, sabe? Porque não querem reconhecer a Deus. Pensam que Deus não existe, alguns, sabe? Não entendem que se eles estão de pé, se estão vivos, se foram sarados, foi Deus quem operou o milagre na vida deles. E não reconhecem o poder do Senhor. E isso nos deixa tristes, porque dá vontade de virar para a pessoa e falar, mas foi Deus que livrou você. Foi Ele que não permitiu que você fizesse parte desse número de mais de 500 mil pessoas mortas. Foi Deus. Né? E as pessoas não reconhecem a Deus. E é tão bom termos um Deus. É tão bom sabermos que podemos confiar nesse Deus. É tão bom servir a Deus. Quando eu não era cristã, eu achava assim, eu vou servir a Deus, não vou me divertir, vai ser chato. O que eu vou fazer se eu for crente? Não vou mais poder tomar uma cerveja, não vou mais poder fumar um cigarro, não vou poder fazer mais nada. Sim, você deixa de fazer essas coisas e consegue fazer coisas muito melhores, porque você tem uma vida com Deus. É bom servir a Deus. Só que o pecado, ele tem tomado conta das pessoas, do mundo, e as pessoas têm medo, muitas vezes, de deixar o pecado, de deixar aquilo que separa elas de Deus. E não podemos ter medo. É bom servir a Deus. É bom servir ao Senhor que é soberano. Nós precisamos deixar de lado o nosso pecado, porque o nosso pecado nos separa de Deus. E precisamos nos voltarmos para Deus, servi-lo de coração, porque o Senhor ele tem feito muito por nós, irmãos, muito por nós. O Senhor tem nos abençoado, estamos de pé aqui, é porque Ele tem nos sustentado.
Que o nosso coração nessa noite possa estar voltado para o Senhor. Que a sua mente, o seu coração se volte para o Senhor. Que Deus te ajude a sair do seu pecado, daquilo que tem te entristecido, e entristecido o Senhor. Que o Senhor me ajude a ficar de pé, para que nós estejamos aqui juntos como igreja fortes, servindo a Ele, servindo a esse Deus verdadeiro, soberano sobre as nossas vidas e sobre toda a terra. Amém, igreja? Acontece,
seu perdão, pelo seu amor por nós, por sua bondade, por sua misericórdia, por não nos tratarmos, Senhor, como nós merecemos muitas vezes, mas por nos tratarmos, Senhor, como Pai. A tua palavra diz: qual pai daria pedra ao filho se o filho pedisse um pão? Da mesma forma, Senhor, que nós tenhamos um coração contrito, desejoso de buscar o Senhor, de ler mais a tua palavra, de orar mais ao Senhor, de termos mais momentos de intimidade com o Senhor. Se não estamos conseguindo, Senhor, nos ajude, Pai. Nos dê forças, nos dê estratégias, Senhor Deus. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos melhores para Ti, a darmos o louvor que é devido ao Teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, por todas as pessoas que puderam vir aqui à frente, entregar seus dízimos e suas ofertas. Que o Senhor abençoe cada uma, Pai. Abençoe aquele que não pode ofertar. O Senhor conhece, Senhor Deus. E aqueles que podem e não estão fazendo, Pai. Que o Senhor possa colocar no seu coração, Senhor, para que eles tenham um desejo, Pai. Entendam, Senhor, que dizimar, Pai, é o desejo do Senhor, é uma ordenança tua, Senhor Deus, para nossas vidas. Porque o Senhor é bom e a sua bondade eterna sobre nós. Te agradecemos por tudo, pedimos que o Senhor abençoe a mensagem que ouviremos, Senhor, que possa falar ao nosso coração, que possa tocar, Senhor Deus, as nossas vidas, e que nada, Senhor, nada possa impedir o agir do teu Santo Espírito nesta noite. É o que nós te pedimos e agradecemos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. É muito bom poder estar com vocês. É muito bom ouvir uma poesia e uma canção como essa. Eu vou pedir para a Camila projetar de novo, não para cantarmos, mas só para a gente ler. Porque ela expressa o meu e o teu desejo. Ela expressa aquilo que eu e você desejamos fazer. Quero adorar-te com a minha alma. Eu quero que a adoração saia do profundo do meu ser. És o meu Salvador e a essência do meu louvor, porque realmente só para Ele nós prestamos louvor e adoração. Perdão, Senhor, é o que mais quero. Porque não é fácil. É uma tarefa difícil. Por mais que nós tentamos correr atrás e fazer a vontade do Senhor, que ela seja manifestada em nossas vidas, Satanás sempre vai até lá e tenta nos desestabilizar. Sempre. Se você está no trânsito, envie alguém que vai cortar o seu carro para tirar a sua paz. Se você está na feira fazendo as compras ali da tua casa, vem passa com o carrinho no seu pé e dói. Quando não é a roda do carrinho, aquele ferrinho da ponta da roda passa na tua perna e você precisa contar até 10. Em alguns casos você precisa contar até 20. Porque alguém quer tirar a tua paz. Alguém que quer desviar o foco da verdadeira adoração da sua vida. E nesses momentos é que nós nos lembramos. Por que nos encontramos? Por que nos reunimos aqui nesse lugar? Simplesmente para juntos louvarmos, adorarmos ao Senhor e compartilharmos da palavra dele e aprendermos a sermos mais e mais e mais forte. E quanto mais forte formos, ou seja, quanto mais comunhão com o Pai tivermos, cada vez mais o nosso louvor subirá de uma forma mais pura, de uma forma mais verdadeira, porque eu consegui controlar o velho homem, eu consegui fugir das armadilhas de Satanás, eu usei a armadura que Deus me dá e me proporciona, aquela que é ensinada lá em Efésios.
eu consegui me revestir dessa armadura e consegui caminhar um pouquinho mais. E estamos todos aqui nesse lugar simplesmente para celebrar ao nome do Senhor. E hoje não poderíamos nos desviar de não falarmos de Jesus. E entendemos por que nós vamos falar de Jesus. Não simplesmente porque hoje temos ceia do Senhor. Não, é algo mais profundo. Eu quero convidar você a abrir ou acessar sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 22. Marcos 15. Um texto bem conhecido. E o versículo de número 23. Marcos 15, 23 não, perdão, 22. Marcos 15, 22 diz o seguinte: levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Aí eu peço para você descer os seus olhos até o versículo de número 37 do mesmo capítulo, que diz: mas Jesus, com alto brado, expirou, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto até embaixo. Quando o centurião que estava em frente a Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, esse homem era filho de Deus. Esse homem era filho de Deus. Ele veio à terra, teve o seu ministério e se entregou por mim e por você. E aí você começa a pensar: por que por mim? O que eu tenho de bom para Jesus se entregar por mim? Eu sou tão ruim. Briguei essa semana umas 2, 3 vezes. Falei o que devia. Não me comportei bem. E mesmo assim, Jesus entregou a vida dele para morrer em meu lugar. Mas por que Jesus fez tudo isso? Por que ele entregou a sua própria vida a um ponto de sofrer uma morte tão terrível? Uma morte que não matou Jesus de uma vez. Ele foi crucificado e foi morrendo aos poucos. Ele foi agonizando aos poucos. E isso é algo terrível. Ali você, minuto a minuto, sentir a sua vida se esvaindo. Por quê? E simplesmente para eu e você entendermos, Jesus ali como instrumento da vontade de Deus, ele cumpria o querer e a manifestação de Deus por nós. Em João 3,16, a palavra do Senhor nos diz: e Deus amou o mundo, e Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal forma e de tal maneira, que ele falou: olha, eu vou tirar parte de mim, eu vou sacrificar parte de mim, para que todo aquele que creia no meu nome, para que todo aquele que queira ter uma experiência comigo, para que todo aquele que crê no meu nome, não simplesmente morra, mas para que ele possa ter o direito de ter a vida eterna.
Jesus veio para que eu e você tivéssemos isso. Nossa, pastor, mas que sentença pesada. Sim, é muito pesada. E algo que desde o início dos tempos já era profetizado. Mas recuando apenas um pouco, quero convidar, vira algumas páginas, vá para o livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Profeta Isaías, capítulo de número 9. Quem eram os profetas? Homens que eram usados por Deus, principalmente no Velho Testamento. No Novo também, mas nesse caso no Velho Testamento, para pregoar a palavra de Deus. E na palavra de Deus nós vamos ter vários profetas. Mas Isaías, o mais messiânico deles, messiânico porque ele era aquele que mais profetizou sobre Jesus. No versículo de número 6 ele declara: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías profetizava isso há 750 anos antes do nascimento de Jesus. Essa era a palavra do profeta. E algo curioso que existia: todo profeta que ele lança a palavra do Senhor, quando essa palavra não se cumpre, ele é desacreditado. Ele é desacreditado. E Isaías profetizava sobre coisas e sobre eventos que aconteceriam há 750 anos depois. Não tinha nem mais o pó dos ossos de Isaías. Quando a profecia de Isaías se cumpre, e um menino foi nos dado, a esse filho que foi profetizado. Ele veio para nos abençoar, a minha e a sua vida. Começando um ministério miraculoso, um ministério sobrenatural. Algo que desde o seu nascimento ocorre de maneira sobrenatural. Desde o seu nascimento. Mateus 1,18. Algo tão profundo. Vira mais algumas páginas. Mateus capítulo 1. Um versículo de número 18 nos diz: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Que tremendo! Que tremendo! De repente Maria recebe uma visita do anjo do Senhor e fala a ela: ó abençoada, você vai conceber e você vai dar à luz ao Filho de Deus. Fica tranquila. O mesmo anjo vai depois a José: ó, fique em paz, pode desposar. A criança que ela carrega é filha de Deus. Ela engravida do Espírito do Senhor. Depois ela vai visitar sua prima Isabel, o qual estava gestante ali de João, o grande pregador, evangelista. No caso, primo de Jesus. E quando Maria chega próxima à sua prima Isabel, João se agita
João começa a pular dentro do ventre de sua mãe, porque ele já sente a presença e a glória do Senhor manifestada ali naquele lugar. De forma sobrenatural, inicia-se o ministério do Cristo, Filho do Deus vivo. Contrariando a expectativa judaica que o Messias prometido nasceria num berço de ouro, num lugar esplêndido, e seria um grande rei, seria um grande guerreiro, e viria para ali pregar a libertação a todo o povo. Não. Jesus nasce num lugar humilde, num lugar simples, entre outros animais, um lugar sem luxo nenhum. Um lugar sem luxo nenhum. E muitas vezes esquecemos de refletir sobre isso. Porque eu e você, todos nós, gostamos de conforto, gostamos de luxo, gostamos sempre ali de ter o melhor possível. E o Filho de Deus não se preocupou com nada disso. Só tem acelero? Tá ótimo, tá joia. Ali nascia o Cristo, o Filho de Jesus, o Filho de Deus, de forma humilde, na pequena cidade de Belém. E em seguida, conforme a lei mandava, Jesus foi circuncidado e consagrado no templo de Jerusalém. Completou ali seus 8 dias, foi circuncidado. Depois, mais um pouco, foi apresentado ali no templo. Como nós fazemos com nossas crianças até hoje? Tudo isso porque você é importante para Deus, porque Deus te ama de forma profunda e transformadora. Tudo isso porque Deus me ama. Então a Bíblia nos registra que o início do ministério, vamos dizer, de forma pública, de Jesus, foi quando ele já estava numa idade adulta. A Bíblia diz que Jesus começou o seu ministério público quando tinha cerca de aproximadamente 30 anos. Lucas 3, capítulo 3, versículo 23, fala para a gente. E Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli. À luz dos textos dos evangelhos, meus irmãos, especialmente do evangelho de João, parece que o ministério público de Jesus durou cerca de 3 anos aproximadamente. Você pode até pensar, nossa pastor, mas o que dá para fazer em 3 anos? Não dá para fazer nada. Mas Jesus teve um ministério poderoso em 3 anos. Em 3 anos o nosso Senhor Jesus ministrou e agiu de forma sobrenatural. Mas antes de começar esse ministério tremendo, brilhante, Jesus precisava fazer a primeira coisa, precisava tomar o primeiro passo, que é nos descrito ali no livro de Marcos, no capítulo de número 1. Vira algumas páginas, vamos lá para Marcos agora, ou acessa seu celular no livro de Marcos, capítulo de número 1. O versículo de número 9 nos diz: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Aquele mesmo João, que é primo de Jesus, que estava no ventre de Isabel. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo
e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E então veio dos céus uma voz, dizendo: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Em ti me agrado. Os céus se abriram, e após esse momento, Jesus é levado para o deserto. Acabou de haver um batismo, houve uma grande manifestação de Deus, temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus foi levado para o deserto. E a gente tem muito medo do deserto. Como a irmã Rose comentou, passei uma semana difícil. A gente tem medo de passar por esses momentos e essas situações complexas. E muitas vezes a gente não entende que o deserto é lugar de bênção. Deserto é lugar onde Deus fala conosco. Em meio à dificuldade, o nosso Senhor fala comigo e com você. Quer ver uma prova simples? O povo hebreu lá no Velho Testamento, onde foi o maior lugar que Deus falou com eles? Deserto. Eles ficaram 40 anos no deserto. E Deus não desamparou. Indo para o novo, por que Satanás foi tentar Jesus no deserto? Deus fala conosco no deserto. Deus fala conosco em meio às dificuldades. Porque Ele entregou o Seu Filho. Porque Ele nos ama de uma forma sobrenatural. Uma maneira que nunca eu e você compreendemos e entenderemos. E Deus falou com Jesus no deserto. E após esse momento ele é levado ao deserto. E ali Jesus trava uma batalha com Satanás, simplesmente colocando Satanás no seu lugar. E nos pedindo tão pouco, e ministrando aos seus queridos, ensinando tão pouco aos seus discípulos. Mas o principal, Mateus 28. Abra lá. Nós lemos Mateus 28 no início do texto. Do início do nosso culto. Mas aqui a orientação que Jesus deixa para mim, deixa para você. Versículo 18, e assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, fazendo discípulos. E essa palavra foi para os discípulos, mas não foi apenas para ele, mas foi para mim e para você. Olha, você deve espalhar a minha vontade, você deve pregar a minha palavra, para que todos aqueles que não conheceram a Jesus possam a vir conhecer, para todos aqueles de alguma forma, de alguma maneira, possam espalhar o ensinamento do nosso Senhor Jesus. Paulo ressalta essa palavra e nos instrui como instruiu o povo de Éfeso. Por isso eu peço, abra lá em Efésios, capítulo de número 5. E Paulo pegava pesado com a igreja de Éfeso, porque era necessário. Versículo 1 diz: Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós,
como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Cristo se entregou por mim e por você. Cristo se sacrificou por mim e por você. Essa palavra praticamente nos leva à pergunta inicial que foi feita: por que Jesus sofreu tanto por amor de mim? Por que Jesus se permitiu sentir tanta dor para lavar os meus pecados? E o que nós temos feito para Cristo, para honrar a sua morte? Como nós temos compreendido a palavra do Senhor? Você que está com a sua Bíblia aberta, vira mais umas páginas, Mateus capítulo de número 9. Um texto tão conhecido e tão simples. Mateus capítulo de número 9, versículo 13, nos diz: vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. O nosso Senhor veio para mim, veio para você, para nos salvar, para com seu sangue lavar os nossos pecados, para que eu e você possamos viver e andar com humildade, a mesma humildade que o nosso Senhor Jesus andou e caminhou, para que nós possamos fazer a diferença, para que nós possamos espalhar as verdades do Evangelho de Cristo para todo aquele que necessita. Sabia que agora tem alguém perto de você que está sofrendo, e a solução do sofrimento dessa pessoa está com você? A solução do sofrimento dela, a solução do vazio que ela sente é a palavra de Deus que está com você, e muitas vezes você não quer dividir essa palavra. Muitas vezes você não quer dividir essa palavra. De repente aquela tua vizinha está agoniada, está sofrendo na mão do esposo, o esposo está traindo ela, e as amigas dela estão dizendo para ela: pois faz a mesma coisa, dá o troco. E de repente você tem a palavra da verdade, você está perto dela e você não dá a palavra da verdade ainda. Ou você tem um amigo seu que está andando de uma forma que não é muito legal. Enquanto todo mundo incentiva dizendo: você é um homem e tem que agir assim, você tem a palavra da verdade e você está quieto. Você está errado. Para ambas as situações e tantas outras situações, você pode dizer: olha, eu tenho uma palavra que pode te curar, eu tenho uma palavra que pode te libertar, eu tenho uma palavra que traz vida. Você precisa ouvir que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu para te salvar. Ele derramou o sangue dele para que você pudesse lavar os seus pecados e ter uma união plena com Deus, que é o único que realmente se importa com você, que é o único que realmente te ama, a ponto de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por você que Jesus morreu. Foi por mim que Jesus morreu. Foi por nós que Jesus morreu. O sangue de Jesus verteu numa cruz por causa de cada um de nós. E a grande pergunta: nós temos sido imitadores de Deus?
Nós temos amado o nosso próximo como o nosso Senhor nos orienta. Temos honrado nossos pais. Temos cuidado das viúvas. O que eu tenho feito? O que você tem feito? Daqui a alguns instantes nós vamos participar da ceia do Senhor. E é um ato, é um momento que nós precisamos entender o que Deus quer que nós ministremos. Deus tem uma palavra ainda para mim e para você. Vira mais algumas páginas, volta lá para Isaías, capítulo de número 61. Capítulo de número 61. Para você que de repente está em silêncio, para você que de repente está vendo as coisas acontecer em volta de você. E a palavra do Senhor diz, a partir do versículo de número 1, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e do dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto e um manto de louvor, em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. O Senhor te chamou para você levar alegria a quem está triste, para você levar alegria àquele coração que está quebrantado. Se o seu coração estava quebrantado e hoje recebeu o socorro de Deus, é o momento de você retribuir. Ah, pastor, mas eu ainda estou com tantas lutas. Creia, o Senhor vai te socorrer. E viver no Senhor não é viver a ausência de problemas, não é viver a ausência de dificuldades. Os problemas virão, as lutas virão, as dificuldades virão, mas só que o nosso Jesus, Ele venceu o mundo. Jesus, quando Ele ali inicia seu ministério, Ele começa a fazer uma grande distribuição de milagres, de todas as formas, de todas as maneiras. Ressuscita, cura, traz alegria, traz confiança, de tantas formas e de tantas maneiras. E nos orienta, a mim e a você. Olha, você que hoje é discípulo, é hora de fazer discípulos. Você que hoje tem o seu coração curado, é hora de curar outros corações. Você que um dia estava triste, foi alegrado, recebeu uma unção de alegria provinda do trono de Deus. É o momento de você orar para que outros recebam a mesma unção de alegria. E aqueles corações não estejam mais aquebrantados, mas estejam cheios de alegria e de felicidade. Simples. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Mas para tudo isso ocorrer é necessário entender qual é a nossa função. É necessário entender, nós que somos chamados cristãos, pequenos cristos, servos do Senhor, qual é a nossa tarefa, o que nós devemos fazer e por que nós somos chamados. Ainda se ficar alguma dúvida, por que você foi chamado, lá na tua casa leia de novo Isaías 61, leia de novo Mateus 28 e compreenda por que você foi chamado.
Compreenda por que você foi chamado. E é um momento que agora toda a igreja vai participar, porque é um momento de comunhão da igreja. Não é um momento de uma sentença, não é um momento de dor, não é um momento de sofrimento, mas é um momento de comunhão da igreja. E é um momento simplesmente de você viver aquilo que Paulo nos ensina em 1 Coríntios 11, 28, em um texto que talvez você já esteja cansado e exausto de ler, que diz: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Mas antes de tudo acontecer, a palavra diz: examine-se o homem a si mesmo. Se auto-examine, avalie-se, peça perdão a Deus e depois coma do pão e beba do cálice. A palavra não diz em nenhum momento, fala: se você tiver algum erro, se você tiver algum pecado, não participe. Não, porque você pecou, você pediu perdão, mas ainda não vale isso. Não, a palavra diz para você se examinar, para você pedir perdão a Deus e aí participar da comunhão da tua igreja, do teu povo. Um momento para todos aqueles que já desceram a água do batismo. Um momento para você que foi batizado e sabe o significado dessa cerimônia. E nesse momento eu quero pedir para você fechar os seus olhos e dar alguns minutos para você orar e falar com Deus. Dar alguns minutos para você se examinar. Abre o teu coração ao Senhor. Permita que o Espírito Santo traga a sua memória tudo aquilo que precisa vir à tona. O Espírito Santo do Senhor fala comigo, fala com a tua igreja, incomoda os corações. Fale com cada um de nós, Pai. Pai, recebe nossas orações no teu altar. Nos prepara para esse momento que teremos essa celebração tão preciosa, ó Deus. Fala ao coração dos meus irmãos. Ministra-nos nessa noite, ainda pela ação do seu Santo Espírito, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convidar os irmãos Francisco e Fátima para nos auxiliarem nesse momento de comunhão da igreja, enquanto o louvor sobe até aqui à frente, quando nós estaremos cantando e celebrando a união.
e a nossa celebração ao nome do Senhor. Vamos colocar de pé, vamos cantarmos, enquanto os elementos serão entregues, estaremos entoando o louvor. Deixa eu só perguntar se ela está sentada ou em pé. Pode ficar de pé? Tá bom, o pessoal pode ficar de pé. De repente é uma música que o pessoal fica sentado, mas vamos cantar e louvar ao nome do Senhor.
A palavra do Senhor nos diz em Lucas 22:15. Ele lhes disse: desejava ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Versículo 19. Tomando pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Segundo aqui a palavra do Senhor nos orienta, vamos agradecer pelo pão, pelo cálice. Senhor eterno Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos estarmos juntos, celebrando e agradecendo por tudo que o Senhor tem feito a nós. Agradecendo porque nós temos caminhado em união, Pai. Agradecendo porque no nosso coração existe o desejo de termos uma grande festa. E por isso que pedimos, vem nos instruir, vem nos orientar e vem nos abençoar, Pai. Hoje nós queremos te agradecer pelo pão, representando a carne de Jesus. Agradecer pelo cálice, representando o sangue de Jesus, que morreu em meu lugar. Que morreu em meu lugar. Obrigado pelo sacrifício de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo Senhor ter nos amado tanto, Pai. E clamamos, vem nos fortalecer no dia mal, Pai, para que cada vez mais possamos caminhar segundo a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Fala conosco nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Dessa forma, dessa maneira, convido a você a tomar parte do pão, carne do nosso Senhor. Da mesma forma, o suco de uva que representa o sangue do nosso Senhor Jesus, que foi derramado no madeiro, sangue que foi derramado para lavar os nossos pecados, os meus e os seus. Eu convido você agora a tomar parte do cálice. Senhor eterno Deus, grandioso Pai, muito obrigado por podermos estarmos juntos como o corpo de Cristo, celebrando o Teu nome, Pai, adorando e bendizendo o Teu nome, Pai. Nos torna cada vez mais numa nação, num povo forte, que leve o Teu nome a todos aqueles que necessitam. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Senta um minuto antes de cantarmos mais uma vez. Muito obrigado, meus irmãos. Paulo nos fala que em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Independente do momento que você esteja vivendo, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, você, servo de Jesus, é mais do que vencedor por causa do amor de Cristo Jesus. Quero dar dois avisos rápidos antes de finalizarmos aí com uma última canção ao nosso culto. Primeira coisa, deem a Deus para essa iluminação.
Essa semana já vamos, no próximo domingo, quando você chegar aqui, se Deus permitir, já teremos uma iluminação nova, mais moderna, que vai iluminar mais, que não vai deixar o ambiente tão sombrio, propenso para você que dorme fácil, dormir fácil. Mas dessa mesma forma, meus irmãos, iniciamos aí nossas campanhas de cota. A Camila, que está lá no fundo, ela vai estar lá na porta no final e vai ouvir de vocês quantas cotas cada um quer doar. Cada cota vale R$30. Então eu creio em nome de Jesus que pelo menos uns 4 ou 5 vão doar 10 cotas cada um. Estou crendo pela fé, por esse grande desafio que nós temos. Nosso alvo é chegarmos a R$3.000 para cobrirmos toda a manutenção, toda a troca, a instalação das lâmpadas. E no próximo domingo, você achar até que a tua vista melhorou, porque você vai estar lendo melhor. Nossa, estou vendo melhor. Pastor, está escuro mesmo. Vai estar mais claro, vai estar mais iluminado. E nós precisamos ser luz do mundo. Então, cada vez estaremos aqui mais iluminados. Amém? Segundo aviso muito importante: esteja orando. Em primeiro lugar, orando pelo nosso culto, dia 1º de agosto, nosso culto especial intitulado Esperança. Essa semana a gente deve estar soltando os cartazes, convites e avisos. Em primeiro lugar, esteja orando. Em segundo, você começa a orar por aquela pessoa que você quer trazer a esse culto. E em terceiro lugar, você esteja orando mais uma vez para que vidas sejam impactadas. Para que vidas sejam impactadas. Meus irmãos, durante a pandemia, nós tivemos aí muitos irmãos que ficaram pelo meio do caminho, que esfriaram, porque é aquilo que nós ouvimos desde a mais tenra infância: a brasa longe do fogo. Aqui atrás falaram forte, vamos de novo para ser mais alto: a brasa longe do fogo Se apaga. Se apaga. Então precisamos orar por diversos desses irmãos que no meio do caminho se esfriaram, que no meio do caminho de repente se esmoreceram, e aí estão perdendo por não estarem conosco. Então, culto do dia 1º de agosto, em primeiro lugar, ore pelo culto. Em segundo lugar, ore pelaquela pessoa que você quer convidar. Em terceiro lugar, ore para que vidas possam ser impactadas no dia 1º de agosto. Parece que está longe, mas não está. Temos o próximo domingo e é no outro. Então temos muito a fazer. Você que está sentindo falta de alguns dos nossos irmãos, pega o telefone e liga para ele: meu irmão, estou sentindo falta de você. Vamos louvar a Deus e vamos bendizer o nome do Senhor. Amém? Esses 2 avisos rápidos, mais um, né? Ah, sim. Só isso, né? Tá? E o último, os irmãos viram no grupo, eu tenho uma palavra, nós vamos estar fazendo um grande cadastramento para entendermos quantos membros ainda temos, quantos são membros da nossa igreja. Então agora no final você vai ver que a nossa irmã Dilma não vai embora sem falar com ela, secretária da nossa igreja. Levanta a mão, Dilminha. Isso, levantou as duas para você saber quem que é. Ela vai falar com você, dá seus dados para ela, para a gente estar atualizando o nosso cadastro. Você que tem facilidade com tecnologia, tira uma foto, manda para ela, que ela vai colocar, a sua fotinha vai estar bonitinha lá no nosso cadastro, para a gente entender quem é membro, quem não é, pessoas que nós precisamos regularizar, precisamos tornar membros, tudo isso. Amém? Só vamos falar amém, né? Mas todo mundo entendeu? Amém? Amém. Melhorou. Vamos ficar de pé, vamos cantar mais uma vez e que Deus te dê uma semana de vitória. Vamos para
nesta noite. Deu uma semana de bênção e de graça na presença dele. Deus abençoe.